Olá, alunos! Bem, hoje nós teremos a nossa primeira aula prática, onde nós vamos analisar o potencial de água de tecidos maciços. Bem, o tecido maciço que nós vamos trabalhar vai ser tubérculo de batata. E vocês vão ver por que ele é melhor, e mais recomendado para esse tipo de prática. Bem, nós vemos na aula teórica sobre a importância de conhecermos o potencial de água dos tecidos. Então, ele nos diz qual é a quantidade de água disponível para realizar algum tipo de trabalho dentro da célula. Então, existem vários métodos de medir potencial de água em tecido. O que nós vamos usar é um método relativamente simples e fácil de ser demonstrado e que vocês, inclusive, podem estar utilizando em sala de aula para demonstrar para os futuros alunos de vocês, certo? Muito bem. Então, para isso, nós vamos pegar tubérculos de batata. Esses tubérculos de batata, então, nós vamos fazer fragmentos desses tubérculos. E esses fragmentos, eles vão ter o tamanho e a massa determinado. Nós vamos usar uma régua e uma balança para esse fim. Em seguida, esses fragmentos de batata eles vão ser colocados em soluções de sacarose em diferentes molaridades. Então, eu também vou passar para vocês quais são essas concentrações e depois vocês, inclusive, terão que fazer o cálculo do potencial de água dessas soluções. E eles vão permanecer em diferentes soluções de potencial de água durante 30 minutos. Após esse período, nós vamos, então, novamente retirar esses fragmentos das soluções e pesá-los. E aí, essa diferença da massa inicial e da massa final é que nos vai dar a ideia de qual seria o potencial de água desses tecidos, certo? Então, vamos começar a nossa aula prática de hoje. Muito bem, então aqui estamos com os tubérculos de batata, esse tecido maciço, que nós vamos medir o potencial de água das células desse tecido. Bem, aqui eu tenho um furador de rolha, um furador de rolha relativamente simples, mas caso vocês não tenham à disposição o furador de rolha, não se limitem a fazer essa prática por não ter esse instrumento. Ele simplesmente é um tubo metálico oco, que eu vou então fazer a perfuração no tecido com ele. Depois de perfurado, então, eu tenho um cilindro aqui dentro, que eu vou empurrar aqui com o auxílio de uma pinça. Então, tá aqui o tecido. Eu vou medir aproximadamente 2 centímetros desse cilindro. Então, eu vou aparar aqui as arestas e tal, porque eu não quero que a casca atrapalhe. Então, eu vou tirar aqui aproximadamente 2 centímetros. Só para a gente ter um padrão. Certo? Agora, eu vou dar só uma lavadinha, porque esse excesso de amido que ficou em volta, eu não quero que ele participe, da pesagem. Então, só retirar um pouquinho e vamos secar esse fragmento. Uma secagem leve também, só para retirar o excesso de água. E essa água também não fazer parte da massa da nossa pesagem. Muito bem, está aqui no meu primeiro fragmento já pronto, com 2 centímetros de comprimento, e agora nós vamos medir a massa desse fragmento. Bem, para isso eu vou usar então uma balança. Então, esse fragmento ele está com 1,28 gramas de massa. Bem, aí vocês vão anotar esses valores, não se preocupe que eu vou disponibilizar todos esses valores para vocês. E aí, esse fragmento aqui agora tem 1,28, ele vai ser colocado então agora nos frascos das soluções. Bem, então a primeira solução que nós vamos colocar os fragmentos é a solução com água pura, onde eu não tenho nenhum soluto dissolvido e onde o potencial de água dessa solução é o máximo que nós temos, que é igual a 0. Então, é onde eu vou ter a maior quantidade de água disponível. Então, esse fragmento ele vai ser submerso nessa solução e vai ficar aqui por 30 minutos. Da mesma forma, nós vamos fazer os outros fragmentos para todas as demais soluções de sacarose. As concentrações de sacarose que nós vamos utilizar hoje é 0,2 molar, 0,4, 0,6 e 0,8 molar. Então, lembrando novamente que a sacarose que nós vamos utilizar é açúcar cristal, normal, que a gente utiliza em casa, como a solução para fazer os testes e vermos qual vai ser a variação da massa desse fragmento em cada uma dessas soluções. Então, novamente, vamos fazer mais um fragmento, para que a gente demonstre aqui como que a gente monta. Muito bem, está aqui o fragmento. Então, a gente dá uma empurradinha nele, para que ele saia daqui de dentro do cilindro.
Mas, novamente, ele pode ser quadrado, não tem restrição contra a forma. A questão é só para a gente tentar padronizar um pouco mais com que todas as soluções recebam o mesmo tipo de fragmento. De novo, agora vamos só parar e ajustar aproximadamente 2 centímetros. Nós vamos dar uma lavadinha nesse fragmento. Aqui ficou quando a gente arrebentou algumas células. Agora vamos tirar ele daqui e vamos secar com papel higiênico mesmo. O papel tem uma certa absorção. Então, o fragmento secadinho, não precisa espremer, só mesmo para tirar o excesso de água. E esse fragmento agora está pronto para ser pesado também. Então, nós vamos pesá-lo, anotar essa massa e colocar na solução que a gente vai estar testando, que agora é 0,2 molar. Pesar de novo? Vamos lá. Então, tá aqui. Esse dá uma massa, então, de 1,23 gramas. E esse fragmento agora vai permanecer 30 minutos na solução de 0,2 molar. Muito bem, então, nós montamos a aula prática, medimos a massa inicial e daqui a 30 minutos a massa final. Esses dados vão estar disponíveis para vocês, tanto da massa inicial quanto da massa final dos fragmentos de tubérculos de batata. Vocês vão calcular, então, a diferença dessas massas e, a partir dessa diferença da massa, vocês vão poder entender aonde o tecido ganhou água e aonde ele perdeu água. E baseado nisso, nós podemos estimar qual é o potencial de água desse tecido. Ou seja, a solução em que o potencial de água é igual ao potencial de água do tecido, a célula não vai ganhar e nem perder massa. A massa vai ficar constante. Aquelas soluções em que a célula ganhar água e, consequentemente, isso vai afetar na massa final, são soluções cujo potencial de água é menos negativo do que o da célula. E com isso a água entra e o tecido vai ganhar massa. E naquelas soluções cujo potencial de água é mais negativo do que a célula, a água vai sair das células do tubérculo de batata e ir para a solução e, consequentemente, isso vai afetar na massa final e vocês vão estar observando isso facilmente nos resultados. Bem, caros alunos, essa prática é relativamente simples, mas muito valiosa para que venhamos a compreender melhor esses conceitos de potencial de água e a sua importância para a fisiologia da planta. Muitos dos fenômenos fisiológicos são regulados por essa questão da diferença de potencial de água e nós vamos falar bastante sobre isso ainda no funcionamento do xilema e no funcionamento do floema. Então é bem importante que vale sempre frisar de que os conceitos de potencial de água estejam bem claros, bem nítidos, E a ideia dessa prática é que a gente visualize essa questão da influência do potencial de água nos tecidos, e como a água entra, como a água se movimenta, do meio externo para o meio interno, por essa questão da diferença de potencial de água, certo? Bem, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham, então, um bom trabalho aí com os dados que vão estar disponíveis para vocês estarem analisando as aulas práticas de potencial de água em tubérculos de batata. Até a próxima!